de Lavocast, de Lavocast. Brasil e China, o futuro dos negócios. Da inovação à credibilidade. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito importante e da nossa estima aqui do Ceará, que é a nossa advogada Ângela Lindenberg. Você já imaginou uma decisão tomada em Pequim que pode influenciar diretamente a economia do Ceará, gerar milhares de empregos na Bahia e transformar a forma como os empresários brasileiros fazem negócio? Vivemos um momento histórico em que a relação Brasil-China deixou de ser apenas comercial para se tornar uma verdadeira parceria estratégica. Projetos como o Data Center no Complexo do Pecém, a expansão da BYD em Camaçari, na Bahia, o crescimento das empresas chinesas no Brasil e a grandiosidade da Kentel Fair. É assim mesmo? Kentel Fair. Kentel Fair. Considerada a maior feira de fornecedores do mundo, mostram que compreender a China já não é uma opção. É uma necessidade para quem deseja empreender, inovar e crescer. Mas existe uma pergunta ainda muito mais importante. O que empresários, gestores, contadores, profissionais liberais e empreendedores brasileiros podem aprender com a cultura, a disciplina, a inovação e a visão de longo prazo do povo chinês? Quais erros podemos evitar ao fazer negócios internacionais? E como transformar diferenças culturais em oportunidades de crescimento? Afinal, como escrevo em meu livro Os Erros Não Nos Definem, são justamente os aprendizados adquiridos diante dos desafios que constroem profissionais mais preparados, empresas mais competitivas e líderes capazes de enxergar oportunidades onde muitos veem apenas obstáculos. Eu sou João de Lavor, contador, escritor e mentor, e este é o De Lavocast 052. Estamos fazendo um ano, 52 semanas, reafirmando nosso compromisso de levar conteúdo de alto nível, conectando conhecimento, experiência e visão de futuro. E hoje temos a honra de receber Ângela Lindenberg, especialista em marketing internacional, educação, negócios com a China e uma profunda conhecedora da cultura chinesa, além de ser poliglota. Ao longo desta conversa, vamos viajar entre o Brasil e a China para compreender como inovação, estratégia, comércio internacional, posicionamento de mercado e desenvolvimento humano podem abrir novos caminhos para empresários, investidores e profissionais que desejam estar preparados para o futuro. Eu quero agora pedir e agradecer logo antecipadamente a presença da Ângela e pedir para ela se apresentar sobre o seu currículo e as suas qualificações, por favor. Pois, primeiramente, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, seu João de Lavor. Fico muito honrada de estar aqui completando um ano, aqui 52 semanas de Lavocast. É uma honra, é um prazer de estar aqui. Primeiramente, queria me apresentar, meu nome é Ângela Lindenberg, eu sou formada em Direito pela Facet e em Engenharia Agronômica pela UFC, além também de ter mestrado em Sistemas Agroalimentares Sustentáveis pela Isarra Lyon, que é na França, e também ter estudado estudos, língua e cultura chinesa pela Universidade de Nankai e ter estudado aprendizagem de chinês para estrangeiros da Universidade de Hubei, em Wuhan, na cidade de Wuhan. Além disso, eu também falo, como o senhor mesmo já pontuou, falo português, obviamente, o inglês, o francês, o mandarim e o espanhol.
Porque justamente nós precisamos nos aproximar de nossos irmãos, que são aqui nossos vizinhos. Da América do Sul, né? Exatamente. Não somos nada sem eles. Exatamente. E, por enquanto, assim, acho que é um resumo básico assim, que eu posso lhe dar agora. Muito bem. Antes de a gente entrar no bate-papo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Por causa de vocês é que nós estamos aqui. Muito obrigado à FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que incentiva o desenvolvimento e a cultura no Nordeste brasileiro, a Dilavor Soluções Contábeis, que há mais de 26 anos vem fazendo uma contabilidade para micro e pequenas empresas, uma contabilidade consultiva e estratégica, e a Dilavor Editora, que foi uma empresa que nós criamos para editar nossos livros e livros de autores autônomos e muitos até que não têm oportunidade com as editoras tradicionais, e nós fundamos essa editora e está às suas ordens. Então, iniciando, Ângela, você é uma das pessoas que mais conhece a China aqui no Ceará. Depois de tantas viagens e experiências naquele país, qual foi a maior transformação que a China provocou na sua forma de enxergar os negócios, a educação e o futuro? Seu João, eu acho que uma ida ao Oriente, ela é um game changing na nossa ideia de negociação. Porque aqui a gente fala muito de business, vamos fazer business. O business é muito importante. Mas lá na China, obviamente, a gente não faz business, nós fazemos o Guanxin. Guanxin significa relacionamento em chinês. E é uma coisa completamente diferente. E nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade que está chegando cada vez mais dentro do Brasil. Então, assim, eu acredito que a China, ela é uma essência do livro do Senhor, que os erros não nos definem. Porque a China, ela foi movida a erros e acertos, até o momento de chegar ao que a gente conhece como hoje. Exato. Muito bom. E a gente lembra, você sabe bem mais do que eu, Ângela, que há poucos anos, assim, eu digo uns 40, 50, 60 anos, a China era uma nação que é uma nação grande em território e em população, né? E era uma nação, assim, quase que agrícola, né? Exatamente. Então, esse salto de tecnologia, de desenvolvimento e de economia, ele aconteceu há pouco tempo, né? Exatamente. Foi uma coisa de uma geração, 60 anos, a China saiu da pobreza extrema e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema para a classe média. Isso é um feito revolucionário para 60 anos. Imagina, o senhor, por exemplo, o senhor pode ver a China quando ela era pobre, agrícola e rural, e agora que ela é um polo de excelência, inteligência artificial, negócios. Isso vem muito dos erros e acertos. Exato. Por quê? A gente conhece muito os chineses e as chinas como os Xing Ling, aquela coisa de baixa qualidade. Existe até um nome em chinês, sabia? Né? O Xing Ling, lá na China, eles chamam de Shanzai, que é relacionado a produtos de baixa qualidade dentro da própria China. Exato. E assim, a China, ela foi um grande polo receptor de várias empresas que não sabiam, que precisavam de um lugar muito barato, com uma mão de obra muito grande, com recursos naturais que pudessem ser explorados para poderem produzir lá. O próprio exemplo é o iPhone. O iPhone é produzido quase que inteiramente dentro da China. E nós tivemos nossas versões Xing Ling, até chegar ao que a gente conhece hoje como Xiaomi, como Huawei, que são hoje telefones de excelente qualidade. Né? Excelentes. Eu lembro assim que isso aí que você diz é a maior verdade. Há uns 40, 50 anos atrás, quando a gente queria saber, queria distinguir um produto sem qualidade, ou era da China e vindo pelo Paraguai, né? Exatamente. E hoje o negócio está totalmente diferente, né? Exatamente. E hoje em dia o Paraguai é conhecido como mercado cinzento. Mercado cinzento, exatamente. O mercado cinzento é um mercado que não tem uma credibilidade. Então, assim, hoje em dia nós temos os relatos de Mondiaro que passam
Passam por lá, pelo né? Paraguai, que a gente não sabe da procedência, que pode matar alguém, pode prejudicar uma pessoa, produtos que podem vir danificados ou mesmo adulterados, como até mesmo cigarros. Exatamente. E- Muitos cigarros entram no Brasil, né? Pela fronteira, Pela pela fronteira. ponte da amizade. Exato. Então, assim, a China aprendeu que ele tem que vir diretamente para a pessoa que vai consumir aquilo. Exato. Então, criando confiabilidade através dos erros que primeiro cometeu, de um momento em que eles precisavam se introduzir, ganhar capital, aprender sobre os próprios erros, fazer o ciclo dos erros, Exatamente. e após eles conseguirem ter a excelência de conseguirem produzir por eles mesmos. Exatamente. E com muita qualidade, né? Exatamente. Inclusive para concorrer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que se Nossa. cuidem. A Europa que se cuide, né? Exatamente, a Europa, os Estados Unidos. Hoje em dia, o mercado chinês, ele é um mercado de excelência. Então, assim, não é porque você começou errado, que você começou ali com umas muletas, fazendo as coisas erradas, copiando, fazendo isso na cara dura da cópia, para que você não consiga se desenvolver. Você vai conseguir se desenvolver a partir do momento em que você sabe aonde você errou e aonde os pontos que você pode melhorar. E outra coisa, não foi só copiando, foi copiando e melhorando, aprendendo, melhorando, aperfeiçoando. Então, é um trabalho muito bacana. A China deixou de ser conhecida apenas como a fábrica do mundo e passou a liderar áreas como inteligência artificial, tecnologia, carros elétricos, energia limpa e inovação. Quais lições os empresários brasileiros podem aprender com o modelo de desenvolvimento chinês? Seu João, é uma coisa... São tantas, né? São tantas, assim, que eu acho que eu não consigo nem enumerar, mas eu acho que a primeira passa-se por um aprendizado de como utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela é extremamente importante. Ela erra? Com certeza. Mas, assim, através da aprendizagem contínua da inteligência artificial e com o nosso próprio conhecimento, com o aumento do nosso próprio conhecimento, podemos aumentar e fazer com que aquilo ali vire uma ferramenta de ajuda e não uma muleta. E não uma muleta, exatamente. Porque aí tem gente que usa a inteligência artificial como uma forma de não se desenvolver, de usar aquilo ali sempre como uma forma de não de desenvolver o seu negócio, sendo que a partir do momento a inteligência artificial ela erra. E se ela errar, significa que não é a credibilidade da inteligência artificial que vai ser contestada, e sim a sua. É você que não está sabendo usar, né, Ângela? Exatamente. É a gente que não está sabendo usar. Então, a China, ela tem, como você falou, tem inúmeras atividades que nós podemos... E eu acho que uma das primeiras atividades é a questão da educação continuada, né? Lá eles estudam muito. Porque a gente não conhece aqui no Ocidente, mas tem muitas universidades milenares, né? E de excelência, né? Tudo com pesquisas enormes. De última geração, né? Por exemplo, a Universidade de Pequim, ela é mais concorrida do que Harvard. Tá vendo? Então, assim, por exemplo, Harvard, ela aceita de 3% a 5%. A Universidade de Pequim aceita de 0,15% a 0,20%. Menos de 1%. Menos de 1%. E através de um exame extremamente meritocrático, chamado Gaokao. Nós conhecemos aqui o Enem, mas a maior prova do mundo se chama Gaokao, que no dia do Gaokao não passa avião em cima dos lugares que está tendo prova, são cortados o sinal de 3G através de todas as partes que tem a prova. A prova ela é feita numa excelência, numa rigorosidade, porque aqueles alunos que vão passar para aquelas universidades chinesas, elas são o futuro do país. E o futuro do país, ela tem que ser muito preparado. Então, assim, acaba que
os chineses, apesar da gente falar de, obviamente, ser um regime socialista, é extremamente meritocrático. Exato. Apenas os melhores passam e apenas os que erram menos conseguem ter uma excelência, ter um futuro e conseguir crescer nas suas carreiras. Exatamente. A gente vê se eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube sobre desenvolvimento chinês, sobre cidade chinesa. Por exemplo, tudo que você pensar de coisa grande é lá na China. A maior ponte, o metrô que anda de cabeça para baixo, né? É verdade, de fato. Dê aí alguns exemplos que você vê por lá, dessas tecnologias que aqui tem algumas que você chega com a sua mão, você não precisa nem andar com carteira, com cartão, com nada não. Com a sua mão você chega lá, paga a conta, faz tudo, né? Exatamente. Existem aplicativos dentro da China, os dois principais, chamados WeChat e o Alipay, que em chinês o WeChat é o Weixin e em chinês o Alipay é o Tifubao. Esses dois aplicativos acho que são assim os essenciais para ir para a China. Você não consegue entrar na China sem baixar eles, porque dentro deles tem aplicativo de táxi, aplicativo para você pagar o seu transporte público, aplicativo para você fazer transações bancárias, aplicativo de conversa. Então, assim, eu acho, assim, que é uma coisa tão integrada, uma coisa que ajuda tanto as pessoas a não se confundirem, porque hoje em dia a gente tem uma infinidade de aplicativos e sites e acaba confundindo. E, assim, o chinês, ele pensou o quê? Eu vou minimizar o número de aplicativos e maximizar o uso. O uso, exatamente. A utilidade, né? A utilidade, exatamente. O chinês é extremamente prático. Exatamente. Ângela, eu vi também uns scanners lá em metrô que se você sente, por exemplo, eu que já perdi minha garantia, né? Já passei. Já passei um pouco da idade, mas, por exemplo, se você sente uma dor, você está numa estação de metrô na China, sente uma dor, tem um scanner ali que já faz um número muito grande de exames, real time, né? Exatamente. Quando eu estive na China em 2024, apesar de ser um contexto bem pós-pandêmico pra gente, a China estava com a política de Covid-0, que durou até 2023, 2022, 2023. E o que é que acontecia muito? A gente passava pela imigração e o que é que eles fazem? Eles mediam nossa pressão, mediam a temperatura através de scanners. A nossa temperatura, as nossas condições de saúde assim que chegava. E, normalmente, para você ingressar na universidade chinesa, assim como já fiz 2 vezes pela Universidade de Nankai e pela Universidade de Hubei, eles pedem exames de saúde, que a gente faz no Brasil e na China. Na China, para comprovar realmente. Para comprovar. Porque, assim, a meritocracia, ela não passa apenas pela sua capacidade psicológica, cognitiva, e sim, né? Pela sua capacidade física. Tanto que alguns gaocaos, quando você faz o gaokao, que é a prova lá parecida com o Enem, você também tem que fazer um teste de aptidão física, porque para eles não basta você ser inteligente, você também tem que ser forte. Exatamente. Você tem que ali sustentar o seu conhecimento com um corpo forte, e aquilo ali é um equilíbrio que você precisa ter muito grande para poder você desempenhar bem as suas funções. Exatamente. Porque sem saúde, tanto saúde física como saúde mental, a gente não faz nada, não produz, a gente fica em casa deprimido, né? É verdade. Não importa se você é tão inteligente, se você não tem a capacidade de andar pelas suas próprias pernas e ir lá e usar os seus conhecimentos. Muito bem. Ângela, estamos vivendo um momento histórico com o fortalecimento das relações Brasil-China. Como você enxerga os impactos dessa parceria para o Nordeste, especialmente para o Ceará, com projetos como o Data Center no Complexo do Pecém e outros investimentos chineses? Então, seu João, é como sempre dizemos, temos erros e acertos. E acertos, né? Assim, o Data Center... Como eu sou engenheira agrônoma e eu conheço dos impactos ambientais e também sou uma profunda apaixonada pelo direito ambiental, eu tenho minhas críticas, sim, ao data center, a forma que ele foi colocado, a forma que o governo do estado do Ceará colocou esse data center e como ele vai funcionar.
Mas eu acredito, por outro lado também, que vai ser uma ótima fonte de renda para vários cearenses que moram ali naquela região, No entorno, né? que precisam daqueles empregos. É. Então, assim, eu não sou por mais que seja triste por uma questão mais ambiental, por uma questão mais ali de uma governança ambiental, é bom porque fomenta o comércio, fomenta a rotação, o ciclo financeiro, fomenta muitas coisas ali naquela região e que é muito importante e que está muito carente também de investimentos. E é uma oportunidade também de a gente, brasileiro e cearense, a gente aprender com esse pessoal que está vindo de fora, com os chineses, com os coreanos. Esse pessoal que está vindo para o Porto do Pecém, eu acho que é uma grande oportunidade, independente da parte econômica, mas a parte educacional, para preparar a nossa mão de obra local para a gente ter mais, e inclusive nós de universidade pública, universidade privada, eu acho que é uma oportunidade muito grande de a gente aprender mais, né? Exatamente. Eu posso dizer porque vivi o sistema educacional chinês e lá o sistema educacional, ele é brutal. Por que brutal? Porque a gente estudava de segunda a segunda, não existia finais de semana, não existia dia santo, não existia nada. Não tem enrolação não, né? Não, nada disso. Aí tinha que fazer o trabalho final, tinha que passar com excelência, nós tínhamos que mostrar que a gente estava comprometido sim com o processo. Então, assim, não é uma questão de você simplesmente querer. Por exemplo, o sistema educacional dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, é completamente diferente do sistema educacional coreano, chinês, japonês. Oriental, né? Oriental, exatamente. Ele dedica muito mais dedicação. Você precisa dedicar-se mais, você precisa aprender mais, você precisa estar comprometido com aquilo. E eu sempre acreditei muito na minha cabeça, sempre fui estudante, eu adoro ser estudante e sempre serei uma estudante, que os erros fazem com que a gente progresse mais. E o lugar de errar é dentro da universidade. Exatamente, oportunidade é essa, né? Exatamente, que vai ter um professor ali, que vai te orientar. Um colega, alguém que vai te dar uma ideia nova, alguém ali que vai te levar para um caminho incerto. Você ali não tem muita certeza, mas você vai sendo guiado para a parte certa e você vai conseguindo fazer, progredir, ter ideias novas. Então, assim, a universidade é um lugar maravilhoso, um lugar assim que eu nunca pretendo deixar de ir, porque é um lugar de desenvolvimento, um lugar de erro, um lugar de acerto, um lugar que você simplesmente pode deixar a sua criatividade fluir. Muito bem. Ângela, eu me aposentei agora em 2024 como professor associado da Universidade Federal do Ceará e tem duas coisas, e eu sou também empresário contábil, né? E tem duas coisas no Brasil que eu acho muito interessante. A primeira coisa é que na universidade, no Brasil, o semestre tem 4 meses. Por que tem 4 meses? Porque são 100 horas. Então, se você colocar 100 horas úteis, dá 4 meses, e a gente chama de semestre, né? E a outra coisa no Brasil que eu fico mangando, como a gente diz aqui no Ceará, é a pessoa dizer, não, eu vou contribuir com 10 salários mínimos para o INSS para eu me aposentar com 10 salários mínimos. Então, 10 salários mínimos, hoje um salário mínimo é 1.621, vezes 10 dá 16.210. Mas no INSS, 10 salários mínimos é R$ 7.500. Então, só no Brasil que tem essas coisas, né? Então, eu fico muito... eu fico mangando mesmo, né? A instalação da BID em Camaçari, na Bahia, representa muito mais do que uma fábrica de automóveis. O que esse investimento revela sobre a confiança da China no mercado brasileiro e quais oportunidades podem surgir para empresários, contadores e prestadores de serviço, Ângela?
Eu acho assim, muito interessante como o senhor falou de contribuir 10 salários mínimos, 16 mil, e receber 7 mil. Eu acho que isso é um problema crônico de natalidade baixa, que faz com que as nossas aposentadorias não sejam tão rentáveis assim como antes. E esse problema não permeia apenas o Brasil, mas também a China. Muitos trabalhadores chineses que vêm para a BID, que vêm para o Brasil, eles também vêm como uma forma de oportunidade de ganhar um salário melhor, de se aposentar melhor, porque assim como o Brasil, a China também tem um sistema muito deficitário. São muitas pessoas nascidas e poucas pessoas que vão gerar outros filhos, contribuir naquela sociedade. Então, assim, não é apenas um problema também do brasileiro, é um problema mundial. Mundial, né? Então, assim, essas pessoas, esses chineses que vêm até aqui o Brasil, eles também estão atrás de boas oportunidades, de poderem se aposentar com tranquilidade, de poderem ter um melhor salário, de poder prover melhor para a sua família. Então, assim, eu acho que a expansão dentro da BID, ela é muito importante, porque mostra que a relação Brasil-China completou 50 anos, né? Muito e bem. que essa relação fica cada dia mais forte. Inclusive, os empresários que querem ir para Canton Fair, para poder verem os fornecedores, hoje a China é sem visto até 30 dias se você permanecer no território chinês. Isso é maravilhoso. Você pode ir em abril ou em outubro, que são as 2 vezes que acontece a Canton Fair, para conseguir expandir os seus negócios, não apenas a BID. O seu negócio pode sim crescer através da China e a China também crescer com o Brasil. Muito bem. É uma relação de mão dupla. E outra coisa, você, micro, pequenos e médio empresário que está nos ouvindo, isso não é somente para os grandes empresários. Os médios e os pequenos também têm oportunidade, né? Claro. E assim, muitas vezes os empresários, eles tentam fazer essa relação à distância e podem tomar um calote. Exato. E tomar um calote, eu acho assim que é uma coisa tão amadora, porque assim, se você quer crescer o seu negócio, você tem que investir no seu negócio. E eu, dentro toda da minha expertise, eu tenho relações com os empresários chineses, eu vou lá, visito a fábrica, tomo um chazinho ali com o chinês, converso com ele, vejo como é que é a fábrica e crio um guanxin, como eu falei lá no início, do relacionamento com ele, né? Que faz com que a sua empresa deixe de assumir esse risco de calote para virar uma coisa de certeza. Você ter ali um parceiro para a vida toda, porque o chinês ele é extremamente leal. Ele adora ter só um parceiro. E se você mostrar toda a sua boa vontade... Que tem confiança, tem confiança de receber um representante da sua empresa dentro da fábrica dele, ele também vai ficar muito feliz em mandar ou um representante para sua empresa... Para conhecer a sua empresa aqui no Brasil, ou mesmo para fazer bons negócios lá na China, com um fornecimento confiável, de garantia e também muito barato. Muito bom. Ângela, você participa do Canton Fair, considerada a maior feira de fornecedores do mundo. Para quem nunca esteve lá, como é essa experiência? O que mais impressiona um empresário brasileiro ao entrar naquele ambiente de negócio? Nossa, é tanta coisa, mas assim... E é muito grande, muito... Muito grande. Tem uma história de que se você for a cada estande e passar 1 minuto em cada estande... 1 minuto. 1 minuto em cada estande, você vai demorar 30 anos para ver todos os estandes. Rapaz, é muito... Então, assim, o que é que permeia você ir para Canton Fair? Foco. E planejamento, né? E planejamento. Você precisa ter foco, objetivo e planejamento. Você tem que saber o que quer. Porque se você abrir ali, ficar ali confuso, não saber o seu foco, você perde dinheiro, perde oportunidade e perde tudo. Então, assim, a coisa é você primeiro se planejar, não errar, e conseguir fazer a melhor compra possível com um ótimo fornecedor de confiança. Muito bem. Ângela, você, no seu portfólio de serviço, você faz essas missões, né? Exatamente. E com micro e pequenos empresários? Exatamente.
a partir de grupos de 10, 15, pequenos, micros e médios, até mesmo empresários, eles procuram alguém que fale o idioma, que traduza, que vá, que conheça, que conheça o relacionamento também com o chinês, saiba como tratar o chinês, saiba a etiqueta chinesa, que é completamente diferente da etiqueta americana. Então, assim, cria uma confiabilidade. Um bom comprador, um bom intermediário, ele pode salvar a sua empresa, ele pode te dar aquela palavra-chave, aquele produto-chave que vai transformar a sua empresa do dia para a noite. Exatamente. E assim, por exemplo, produtos revolucionários, elas só aparecem quando você vai lá, no seio do fornecedor, e descobrir, e ver, e querer trazer o que há de melhor dentro ali daquela oportunidade que a Canton Fair oferece. Exatamente. É questão de lucratividade, questão da importação também, a gente vai... muitos empresários acreditam que importar da China significa apenas comprar produtos mais baratos, mas não é isso, né? Esse pensamento ainda faz sentido hoje, e a relação comercial, como você já falou, exige muito planejamento, estratégia, conhecimento e compliance também, né? Com certeza. E de uma boa assessoria jurídica, como você faz, e também contábil, né? Exatamente. Na parte, principalmente na parte aduaneira, né? Exatamente. Os nossos portos, o Porto de Santos, o Porto do Pecém, vários portos, o Porto de Santarém, todos os dias passam milhares de milhões de containers. Né? E assim, você ter uma boa gestão contábil, você saber quais são os impostos que pagam, o que é uma FOB, por exemplo, o que é uma taxa de recebimento, é muito importante ali para a sua empresa, porque evita de você pagar os impostos em duplicidade. Evita você pagar a mais, evita você até mesmo estar ilegal em algum momento. E o seu produto ser apreendido. Imagina, você faz toda essa missão empresarial, vai à China, conhece fornecedor, faz uma boa relação com aquele fornecedor e no final fica preso por causa de uma FOB. Exato. Não faz o menor sentido. Por causa de um documento, né? Um documento. Então, assim, uma boa assessoria, tanto ir para a China quanto contábil, é essencial para o seu negócio, porque vai de ponta a ponta, da porta do fornecedor à porta da sua empresa. Exatamente, porque a compra realmente, ela só se conclui quando você está com a mercadoria em casa e quando você pagou o seu fornecedor, obviamente, né? Então, e tudo isso, eles até chamam de desembaraço aduaneiro, né? Que é justamente você importar legalmente, você trazer tudo com os devidos documentos fiscais, contábeis, né? E internacionais. É muito engraçado o seu Dilavo. Eu participo assim, de muitas reuniões entre empresários brasileiros e chineses. E eu vou fazer a minha crítica aqui, que eu acho que o brasileiro paga muito imposto. Exato. E assim, quando eu faço um intermédio, normalmente, ou eu faço um intermédio de tradução, ou um intermédio até mesmo explicativo ali da negociação em si. Muito bem. E quando eu estou com um chinês que vem para o Brasil, e eu vou explicar, olha, tem que pagar esse imposto. E ele fica, mas por que tanto imposto? E não sei o quê, e vocês não ajudam o empreendedor, e vocês não ajudam as pessoas que querem comprar. Isso na China não existe. Não existe. Porque na China, tudo foi feito para a China ser a fábrica do mundo. Ou seja, é extremamente simplificado o imposto no porto chinês. Quando chega no porto brasileiro e você fala para o chinês, tem que pagar taxa X, Y, Z, ele vai e chega assim, mas para que tanto imposto? Por que isso? Que palhaçada é essa? Exatamente. E acaba que, às vezes, esses tantos tributos podem ser prejudiciais até mesmo. Então, assim, eu acho que o governo federal, os governos estaduais, eles têm que fomentar uma isenção de impostos maior para poder atrair esse novo público. Exatamente.
E até beneficiar os nossos próprios empresários, né? Locais também, e atrair gente de fora. Na Dilavor Soluções Contábeis, sempre defendemos que uma empresa precisa estar preparada antes de crescer. Então, nós temos clientes que às vezes não, eu quero ficar só como simples nacional, né, que paga menos imposto, que tem algumas vantagens, e geralmente quando eu vou conversar a primeira vez com o empresário, um dos primeiros pedidos que eles fazem, Ângela, eu quero pagar pouco imposto. Aí eu devolvo com a afirmação: pois eu, João Dilavor, eu quero pagar 1 milhão de impostos todo mês. Porque é sinal que eu estou tendo ou venda de produto e serviço ou renda, né? Então, quem não tem venda de produto ou serviço e nem tem renda, não paga imposto. Então, eu quero pagar 1 milhão de impostos todo mês. Porque é sinal que eu estou faturando 10 milhões, né? Exatamente. 8 milhões. Então, essa ideia de não pagar imposto, você não cresce, você micro, pequeno e médio empresário, você não cresce se você colocar na sua cabeça que não quer pagar imposto. É bom pagar imposto. Agora, nós vamos pagar imposto, nós temos aqui a doutora Ângela e o doutor Lindenberg, nós vamos pagar imposto na forma da lei. Aí é outra coisa. Mas pagar imposto tem que pagar, não é, Ângela? Tem, claro que sim. Como é que você vai ficar legal? Como é que você vai crescer sua empresa? Como é que você sabe que está faturando se você não está pagando imposto? Exatamente. Não tem sentido. Exatamente. Ângela, falando em erros, meu livro Os Erros Não Nos Definem, que está aqui, parte da ideia que o erro pode ser um grande professor. Claro. Você poderia compartilhar alguma experiência vivida na China em que um equívoco, um choque cultural ou uma situação inesperada acabou se transformando em um aprendizado que marcou sua trajetória? Claro, como eu sou também professora de mandarim, e eu falo muito para os meus alunos, né? Tome cuidado com os tons. O chinês é uma língua tonal, isso eu explico em outro momento. Mas eu estava na China e eu estava muito feliz e eu fui comprar um café. Aí o café é T-A-N-G. E eu falei no tom errado. Eu falei tan no primeiro tom. E tan é sopa. É sopa. Aí você quer tomar café e pedir uma sopa. Aí o rapazinho do atendente, ele olhou e disse assim, Ni xian shenme? Aí eu falei, wo xian tan. Aí eu subi pro segundo tom, que é o segundo tom do chinês. É o café, que é açúcar. Que é açúcar. Aí eu falei, tan. Aí ele, ni shu yao tan. Aí eu, mas assim, é muito engraçado porque a gente vive essas pequenas anedotas do dia a dia que faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente saiba. Né? São os causas aqui do Nordeste. Do dia a dia que a gente consegue crescer, aprender com os nossos próprios erros. Exato. Eu sou professora e eu cometi um erro, mas isso me fez ser uma pessoa melhor. Exatamente. E aprender. E aprender, claro. Bacana. Ângela, os chineses costumam trabalhar com uma visão de longo prazo, disciplina e planejamento. O que essa cultura pode ensinar aos empresários brasileiros que muitas vezes vivem preocupados apenas com o resultado do mês? Então, a China, ela trabalha em cima de planos quinquenais. O que são planos quinquenais? São planos de 5 em 5 anos. Muito bom. Todo o parlamento, todas as pessoas envolvidas com a política, elas se reúnem a cada 5 anos para fazer o planejamento dos 5 próximos anos. Nós agora estamos no planejamento 2025-2030. Certo. Lá na China, claro, né? E eles colocam tudo nisso. Até mesmo taxa de mortalidade está dentro do plano quinquenal. Nascimento, mortalidade. Nascimento, mortalidade. Saber, né? A taxa de homicídio hoje em dia da China está no plano quinquenal em 0,44. Para você ter noção, no Amazonas, eu dei uma palestra esses dias no Amazonas, e eles disseram que era 44 lá. Por cento. 44 mortes por 100 mil. Por 100 mil. Lá na China é 0,44 por 100 mil. Menos de 1%, né? Menos de nossa, ínfimo. E isso está planejado nos planos quinquenais. Então, inflação,
taxas de crescimento, Câmbio, né? população, crimes, tudo está nos planos quinquenais. Infraestrutura, Principalmente. Nossa, né? eu acho Desenvolvimento, pesquisa fina, né? Lá na Pesquisa e China, desenvolvimento. eu juro pro senhor, acho que eu visitei uns 3 museus diferentes só sobre ponte. Eles amam pontes. Acho que eu visitei uns 3 museus diferentes, 10 cidades diferentes só sobre pontes. Eles amam infraestrutura. E assim, o chinês, ele gosta de previsibilidade. É uma nação, um país que está ali há mais de 3.000 anos. Há mais de 5.000 anos, na verdade, para ser mais exata. Exatamente. Então, assim, eles já estão acostumados com planos de longo prazo. Eles sabem que o que acontece hoje não vai dar resultado amanhã, mas sim vai dar resultado daqui a 10, 15, 50 anos. Então, a China hoje está em segundo lugar no plano econômico em PIB, não é uma coisa que eles decidiram semana passada. É uma coisa que vem fomentada ali desde os anos 80, desde os anos 70. Nessa faixa. E outra coisa, além do mais, a ideia deles é ser realmente o país mais desenvolvido e maior do mundo. Isso aí. Eu lembro, há uns 25 anos atrás, eu fazia ciências contábeis na UES, né? E teve lá um trabalho que a gente fez, e nós fomos ver, na época, eu fiz uma pesquisa com alguns colegas lá, na época estudavam inglês 320 milhões de pessoas lá na China. Então, a nossa população hoje, 25 anos depois, é 210 milhões, a população do Brasil. Então, era quase 2 vezes pessoas estudando inglês. Para quê? E lá eles estudam inglês, não é uma hora por semana, não. Eles estudam 8 horas por dia quando vão para estudar mesmo. Exatamente. Por quê? Porque o que eles querem com esse inglês? Na época queriam. Eles queriam conhecer a realidade do mundo todo e, inclusive, conhecer mais dos Estados Unidos, do Reino Unido e assim por diante, né? Então, essa dedicação e essa disciplina deles, tudo acontece assim enormemente, né, Ângela? De fato, eu posso citar a guerra comercial China e Estados Unidos. E como os Estados Unidos, eles foram errar grandemente com a China. Porque é o seguinte, a China tem 5.000 anos de história. Os Estados Unidos têm 200. Pensa bem na diferença, comparação. Na comparação, né? É uma coisa assim, você comparar uma formiga com um elefante. Exatamente. Então, assim, a China, quando os chineses entraram nessa guerra, teve uma entrevista que eu vi, que foi muito assim, reveladora, que o chinês, concedendo entrevista para um canal americano, a entrevistadora perguntou: mas isso não afeta a China? Isso não traz problemas econômicos para a China? Aí o especialista chinês falou o seguinte: os Estados Unidos está aqui só há 200 anos. A China está aqui há 5.000 anos. Nós temos paciência, nós temos organização, nós temos foco. Então, não adianta eles nos agredirem de forma aguda, rápida, achando que vai derrubar um país, uma estrutura de 5.000 anos pro dia para a noite. Não é assim que funciona. Então, assim, o erro dos Estados Unidos foi tentar atacar a China achando que ia derrubar uma sociedade de 5.000 anos do dia para a noite. Não é bem assim. Com a canetada só, não dá. Não dá, claro que não. Com certeza. Ângela, você acredita que conhecer a cultura chinesa é tão importante quanto conhecer preços, contratos e fornecedores? Em negociações internacionais, quanto a cultura influencia o sucesso do negócio? Nossa, eu acho assim que eu poderia falar assim, 2 horas só sobre isso. Só sobre cultura, né? Só sobre cultura, porque cultura dentro do meio empresarial chinês, ela é extremamente importante. Se você não conhece, você erra e você perde o fornecedor para sempre. Exato. Então, um erro mínimo de você não conhecer a etiqueta chinesa pode atrapalhar os seus negócios para sempre. Mas vamos dar um exemplo ali mais curto, mais breve. O chinês, por exemplo, ele estuda a nossa forma de negociar.
Ou seja, como a forma que a gente senta, a forma que a gente assina contratos, a forma que a gente até aperta as mãos. Exato. Então, assim, a gente também tem que estudar. Por exemplo, na China existe um conceito de abundância. Então, sempre temos que estar em uma vibração abundante dentro da China. Então, por quê? Porque eles passaram já por várias fomes, passaram por guerras, passaram por problemas. Então, assim, por exemplo, aqui o senhor me deu água, mas lá eles te dão chá. Se você for tomar o chá, beleza, terminou, ele vai lá e coloca mais. Tomou, terminou, ele vai e coloca mais. Como é que você faz o chinês parar de colocar chá para você? A partir do momento que você deixa metade do chá dentro da xícara. Por quê? Porque ali mostra que ele proveu o suficiente, que pôde sobrar, Exatamente. porque você já se sentiu satisfeito, então você deixou aquilo ali e mostrou que ele foi capaz de prover o suficiente para você. Muito bom, excelente. Ângela, a contabilidade consultiva ajuda o empresário a tomar decisões baseadas em informações confiáveis. Como você enxerga a importância da gestão financeira, tributária e contábil para empresas que desejam importar, exportar ou estabelecer parcerias com a China? Nossa, é uma coisa muito importante. Voltando lá para aquele assunto da FOB, dos portos, por exemplo, eu não tinha nenhuma formação e não tinha nenhum conhecimento mesmo sobre as taxas de importação e exportação ali dentro de um porto, porque ali é uma coisa mais específica. Dentro da faculdade de Direito... É um mundo ali, né? É um mundo completamente diferente. Dentro da faculdade de Direito, a gente sabe a regra geral, vemos os tributos. Na faculdade de Agronomia, a gente vê os tributos específicos para a área. Para alimentos. Para alimentos e tudo mais, para caprinos, suínos, ovinos. Pecuária em geral. Então, assim, para mim foi um choque. Porque eu não sabia sobre toda essa gestão financeira, essa gestão tributária. Então, mesmo para mim, que sou especialista, o que é que eu tive que fazer? Um curso. Eu tive que aprender. Porque cometi erros. Cometi diversos erros de tradução. Por quê? Porque eu não conhecia aquele mundo à parte do mundo portuário. E o que é que aquilo me fez? O meu erro fez. Ele me fez engrandecer, me fez desenvolver aquela área e aprender cada dia mais sobre aquela área da área portuária, como é que funciona o complexo do Pecém, como é que funciona o Porto de Santos, como é que funciona a cidade de Xiamen, por exemplo, é a cidade irmã da cidade de Fortaleza. Inclusive, já acompanhei a comitiva dos políticos de Xiamen aqui em Fortaleza, para conhecer o nosso governador. E foi muito interessante porque Xiamen é uma cidade portuária. É um dos maiores portos da China. E assim, conhecer um pouco mais sobre a parte portuária me ajudou a, conversar com os chineses e a, dois, a ter melhores relações com os empresários e saber direcionar eles melhor. Então, assim, uma boa gestão financeira, um bom planejamento financeiro, eu acho assim que é essencial, faz completamente uma transformação dentro da sua micro e pequena empresa. Faz toda a diferença, né? E eu encaro há mais de 26 anos que eu encaro isso como uma missão para tentar conscientizar os nossos empresários, principalmente os pequenos. Só dá para crescer se você for crescer organizado. Exatamente. Né? Não dá para crescer desorganizadamente. Ângela, o mundo está passando por uma profunda transformação tecnológica. A inteligência artificial, a automação, a logística inteligente e cidades digitais já fazem parte da realidade chinesa, né? Exatamente. A gente sabe. Eu gosto muito, eu estava falando aqui nos bastidores com a Ângela, que eu gosto muito de assistir vídeos sobre as cidades, sobre o povo chinês, né? O Brasil está preparado para acompanhar essa velocidade? O que ainda precisamos aprender? Seu João, eu posso dizer assim que eu poderia dar uma resposta que seria negativa, mas não. Eu posso dizer com toda certeza que o Brasil está no caminho certo nessa questão tributária. Por quê? Eu já tive experiências em diversos lugares do mundo. Eu já morei na França, por exemplo. E para fechar minha conta bancária, por exemplo, na França, é uma curiosidade, eu tive que mandar uma carta à mão
para a minha agência bancária, que ficava do lado do lugar que eu morava, para fechar minha conta 2 meses antes de eu partir. Exato. Imagina isso, que absurdo. Eu É. dissesse para o senhor que eu precisasse mandar uma carta para o senhor para poder... De próprio punho. De próprio punho, com a minha própria assinatura, É. para o senhor fazer aquilo. Então, assim, eu acho que o Brasil está indo no caminho certo. O Pix, as nossas transações bancárias são extremamente seguras, é uma referência mundial. O Pix é uma referência mundial O Pix é que referência. está indo para a China, que é uma tecnologia 100% brasileira que está indo para a China. Que a China está trazendo muita tecnologia para a gente aqui no Brasil, mas nós também estamos exportando nossa tecnologia. Exatamente. E nossa tecnologia financeira, nossa segurança digital financeira é uma das melhores do mundo. Do mundo, exatamente. Então, assim, eu creio que o Brasil está indo sim no caminho certo para nessa estrutura financeira, né, claro, em específico, está indo muito bem. Nossas transações de cartão de crédito são extremamente seguras, nossas transações do dia a dia através do Via Pix são extremamente seguras. Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes a gente esquece da nossa própria autocrítica. Exatamente. Apesar de nós nos criticarmos e acharmos que não estamos tão desenvolvidos, nós temos que nos olhar, pegar um espelho e sermos gentis com nós mesmos. Exatamente. E dizer, você está indo bem, você vai conseguir. Por todos os problemas, por todos os erros, por todos os percalços que há no caminho, a gente está indo no caminho certo. E resumindo, os erros não nos definem. Os erros não nos definem, claro. Ângela, se você tivesse a missão de levar uma comitiva de empresários cearenses para conhecer a China, quais seriam os 3 lugares ou experiências que não poderiam faltar e por quê? Vixe. Só 3? Só 3. Só 3. Nossa, eu acho que assim que eu... Outro assunto aí que eu não conseguiria... que eu conseguiria passar horas e horas falando. Mas vamos lá, vou tentar fazer 3. Hoje em dia, para a porta de entrada na China, você tem que entrar por Pequim, que é o centro administrativo. E assim, você tem que conhecer Pequim. Tem que conhecer a Grande Muralha, tem que conhecer aqueles lugares mais históricos para poder vir para uma cidade mais tradicional, um centro administrativo que não chega a ser Brasília, mas é uma coisa muito maior em relação à cultura. Exato. Você precisa ir para esse ponto. O segundo ponto que você é necessário, assim, obrigatório, é Xangai. Xangai é a cidade mais cosmopolita da China, que você tem todas as oportunidades de negócios internacionais. E pessoas do mundo inteiro, né? Exatamente, sair para o Xangai. E você tem que ir para Xangai para poder conhecer pessoas novas, empresários, ideias. E, assim, Xangai, a região ali de Xangai é conhecida como o Novo Vale do Silício. Lá da China, né? Da China. Então, assim, é uma coisa espetacular. É tecnologia demais, né? Tecnologia pura. Você precisa ir para Xangai. E o terceiro ponto, que é óbvio, meu queridinho, meu favorito de todos, que é Guangzhou. Guangzhou seria onde tem a cidade da Canton Fair, que é o maior polo. Olha, seu João, assim, se o senhor visse quão grande é os pavilhões e quantos pavilhões são, o senhor ia ficar enlouquecido, porque são quilômetros, eu não estou falando em metros, são quilômetros. E não é dividido apenas em uma parte, são 3 fases de quilômetros e quilômetros de estandes, corredores, setores, oportunidades, tecnologias diferentes, assim, de tudo para todo gosto. Então, assim, essas 3 cidades, eu acho assim, que é o mais importante. E eu vou adicionar uma que eu não vou conseguir me resistir, eu tô, assim, me coçando toda para falar dela, assim, que é uma das minhas favoritas, que é Shenzhen. Shenzhen é a cidade que é considerada a capital do Vale dos Silícios da China. Então, se você quer aprender sobre inteligência artificial, vá para Shenzhen. Vá para lá. Aí, são muitas oportunidades, né? Demais, nossa. Ângela, você acredita que o Ceará tem potencial para se tornar uma das principais portas de entrada de investimento chinês na América Latina? Inclusive agora com o ITA, né? Nós temos o prazer aí de estar sediando o ITA aqui no Ceará. Pois é, seu João. Nós temos pessoas muito inteligentes. Como eu disse para o senhor, a gente tem que ser gentil às vezes e olhar para o nosso reflexo e dizer que está tudo bem, que a gente está indo bem, que nós somos capazes, sim. E para a realidade cearense, nós somos extremamente capazes. Então, é o seguinte, a gente
nós temos diversas oportunidades em energias renováveis. A China hoje investe fortemente em energias renováveis. Então, o centro eólico ali do Pecém do Mucuripe, energia solar. Imagina, uma cidade que faz sol o ano todo, praticamente. O ano inteiro, Então, assim, as oportunidades são infinitas e a gente vai conseguir, eu espero, se tudo colaborar, sim, atrair o capital chinês para o estado do Ceará, porque nós temos cérebros, como o ITA, por exemplo, ou outras faculdades de ponta, mesmo a UFC. A própria UFC. A própria UFC é uma faculdade, assim, de ponta, assim, que não deve a USP, que não deve a nada. Exatamente. Temos gênios lá. E a gente tem extensão de área, que dá para ser aproveitado. Nós temos um litoral incrível. E nós temos oportunidades de energias renováveis, que os chineses hoje estão apostando em energias renováveis, deixando cada vez menos o carvão e o petróleo. Como o senhor mesmo pode ver o impacto do Estreito de Hormuz, a fechada do Estreito de Hormuz ali no Irã, trouxe de maneira econômica e para vários empresários, você investir em energias renováveis é uma alternativa hoje em dia da dependência do petróleo e do carvão. Muito boa. Então, assim, a empresa, apesar de você não achar que o Estreito de Hormuz não tem nada a ver, ou a China não tem nada a ver com o seu negócio, na verdade, tem 100% de reflexo. A taxa de juros, tudo, a capitalização, câmbio, a inflação, tudo passa ali, passa pela globalização. Exato. Então, não é porque a China fica ali do outro lado do mundo que ela não é importante para o seu negócio, principalmente para o pequeno e o microempresário, não? Microempresário, que está no dia a dia, né? Exatamente. Ângela, para encerrarmos, quero unir sua experiência internacional com a mensagem do meu livro. Se você pudesse deixar uma reflexão para os empresários brasileiros sobre inovação, coragem, internacionalização e aprendizado, qual seria o principal conselho para quem deseja crescer sem ter medo de errar, mostrando que no mundo dos negócios e na vida os erros não nos definem, mas pode nos preparar para oportunidades extraordinárias? Seu João, eu acho assim que o capítulo do ciclo dos erros do Senhor, eu acho assim que é incrível e que toca muito os empresários e mesmo a China, porque a China veio de uma sociedade pobre, rural, sem oportunidades, errou, tentou, desenvolveu, otimizou e conseguiu resultados incríveis, assim como um empresário. Ele está todo dia ali, errando, aprendendo, otimizando e melhorando cada dia mais. Então, assim, o ciclo dos erros faz com que, não que a gente veja o erro como um fim, mas sim o erro como uma oportunidade de ir para um lugar que é completamente desconhecido. Assim como tem no livro do Senhor, o erro, ela na verdade é um caminho que nunca pegamos. Exatamente. Então a gente consegue melhorar cada dia mais através dos nossos erros, aprender, ter uma autocrítica e conseguir cada dia vai melhorar e melhorar. Muito bem. Ângela, esse globo aqui, ele está aqui desde o primeiro episódio. E hoje nós estamos no episódio 52, né? Completando um ano, o primeiro aniversário, que sejam muitos, né? E chegamos agora a um dos quadros mais simbólicos do DeLavoCast, a visão ampliada. Neste momento, pegamos o nosso globo para lembrar que o conhecimento não conhece fronteiras e que grandes oportunidades surgem quando temos coragem de olhar além do nosso próprio horizonte. E hoje eu gostaria de girar esse globo na direção à China, um país que em poucas décadas se transformou em uma das maiores potências econômicas, tecnológicas e industriais do planeta, influenciando diretamente a economia brasileira e, de forma muito especial, o futuro do Ceará, com projetos como o Data Center no complexo do Pecém, além de investimentos que fortalecem a relação entre os nossos países. Você já percorreu diversas cidades chinesas, participou do Canton Fair, né? Conheceu empresas, universidades, centros de inovação e vivenciou uma cultura completamente diferente da nossa. Por isso, gostaria que você compartilhasse conosco uma história marcante de uma dessas viagens, uma experiência que mudou sua forma de pensar,
de empreender ou de enxergar o mundo. E fazendo uma conexão com o tema deste episódio, com o meu livro Os Erros Não Nos Definem, conte-nos sobre algum erro, um choque cultural, uma negociação, um mal-entendido, uma situação inesperada que acabou se transformando em um grande aprendizado. Você já nos deu um exemplo, mas eu quero, por favor, outro exemplo. Tenho certeza que essa experiência mostrará aos nossos ouvintes que, quando estamos dispostos a aprender em outras culturas, não ampliamos apenas os nossos negócios, mas também nossa visão de mundo e nossa capacidade de construir um futuro melhor. Seu João, eu estava acompanhando alguns empresários lá na China e eu passo algumas orientações, mas nem tudo pode ser passado ali nos bastidores antes de a gente ter aquelas reuniões. E na cultura chinesa, você se apresentar, você se introduzir é extremamente importante. E seu cartão de visitas é uma coisa quase que um rito para você apresentar uma pessoa a outra. Eu estava com uma pessoa que eu não consegui avisar isso, eu acho que eu esqueci por algum momento, e essa pessoa pegou o cartão e entregou para o chinês virado para baixo e com uma mão só. Aquele chinês, ele não conseguiu mais falar com aquele empresário. E aquilo, assim, matou uma negociação que poderia dar frutos enormes para aquela pessoa. E um erro, até que bobo, assim, pela nossa parte, é uma coisa, assim, que transformou-se em uma coisa tão absurda que a pessoa não quis mais fazer um negócio. Então, gente, vamos aprender. Como é que você entrega um cartão de visitas para um empresário chinês? Você entrega virado para ele, com as duas mãos. E virado para cima, claro, né? Lógico, E você entrega com o seu corpo todo, mostrando que você tem ali aquele rito. Aquela consideração por ele de se apresentar de maneira correta. Então, assim, um simples cartão pode tirar toda a oportunidade daquele empresário de seguir conseguir um ótimo fornecedor, conseguir ótimos preços, simplesmente por um cartão. Por um cartão, muito bem. Ângela, nós vamos fazer agora bem rapidinho o nosso bate-bola, que é um quadro aqui do nosso DeLavoCast, que é para você responder rápido, certo ou errado. Certo. Ângela, agora o futuro dos negócios brasileiros passa obrigatoriamente por uma compreensão cada vez maior da China, certo ou errado? Certo. Certo, participar do Quinto Fair pode mudar completamente a visão de um empresário sobre inovação, fornecedores e oportunidades internacionais? Corretíssimo. Corretíssimo, né? A instalação da BID em Camaçari, na Bahia, representa um marco para a indústria brasileira e abre novas oportunidades para empresas de diversos segmentos. Certo. O data center no complexo do PECEM poderá colocar o Ceará em uma posição estratégica na economia digital e na atração de investimentos internacionais. Certo. Fazer negócio com empresas chinesas exige muito mais do que negociar preços, exige conhecer a cultura, exige construir confiança e desenvolver relacionamento de longo prazo. Certíssimo. A contabilidade estratégica é um diferencial importante para empresas que desejam importar, exportar ou internacionalizar seus negócios. Certo. Um dos maiores erros de muitos empresários brasileiros é acreditar que a China compete apenas pelo menor preço, quando hoje também compete por inovação, tecnologia e qualidade. Certíssimo. O Brasil possui potencial para ampliar significativamente sua parceria econômica com a China, especialmente nas áreas de infraestrutura, tecnologia, energia e agronegócio. Com certeza. Como defendemos no livro Os Erros Não Nos Definem, os maiores aprendizados nos negócios internacionais muitas vezes surgem exatamente dos erros, os desafios e das diferenças culturais. Certo. E para competir no mercado global, empresários brasileiros precisam investir continuamente em conhecimento, inovação, planejamento estratégico e visão de longo prazo. Certíssimo. Ângela, agora eu quero colocar
você para fazer suas considerações finais. E eu quero pedir a você para indicar algum livro, algum filme, alguma série ou alguma dica de viagem, né? Até alguma dica de viagem. Você pode também falar sobre o seu portfólio de serviços, de produtos que você desenvolve, as suas expertises, né? Pode ficar à vontade. Mas antes disso, eu quero oferecer para você a nossa caneca do DiLavoCast. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. E pegando sempre com as duas mãos. Com as duas mãos, né? Muito obrigada. Tá certo. Então, seu Dilavô, o serviço que eu proporciono não é apenas um serviço de tradução e não é um serviço apenas de acompanhamento, mas sim um serviço de confiabilidade, construção de pontes entre Brasil e China. Eu trabalho principalmente na área de tradução, mas também na parte de ensino de chinês, mas também, como sou engenheira agrônoma e advogada, ajudo também empresários nessas áreas em específico, na parte agrícola e agropecuária, se necessários, e na parte do desembaraço aduaneiro, se for necessário, através das regras gerais do Brasil e também da China, porque precisa ter o conhecimento de ambos. Ajudo também empresários a fomentarem melhor os seus negócios, eles entenderem melhor, trabalhar melhor e também ter boas relações a longo prazo com os chineses. Isso permeia através de cultura, língua e a toda a parte de tradução da China. Então, assim, existe um livro que eu falei para o senhor, que existe o Xing Ling, que a gente aprende do chinês, mas em chinês, Xing Ling significa Shanzai. Shanzai tem um livro pequenininho, curtinho, muito bom, que é de um escritor coreano, que agora eu não vou me arriscar a falar o sobrenome em coreano dele, mas ele fala um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico da China, através de uma sociedade pobre e agrícola, até virar. Mas em que perspectiva? Na perspectiva da cópia, que, na verdade, os chineses eles não entendem a cópia como uma forma de prejudicar a pessoa. De desonestidade, né? Desonestidade, não. A cópia, na verdade, é uma forma de admiração. Então, assim, através desse livro, o Shanzai, você consegue ver essa perspectiva pelo olhar chinês e não pelo nosso olhar, que é mais ali grego, romano, que temos uma outra forma de interpretar o que é a cópia. Exatamente. Dentro da sociedade chinesa, a cópia é vista de outra forma. E através desse livro em específico, eu acredito que muitos empresários podem ler antes de dormir, é um livro muito curtinho, podem ver... Tem tradução em português? Tem, sim. E você encontra em qualquer livraria. É muito bom esse livro, bem, assim, curtinho, umas 50 páginas. Você consegue dar um game changing de toda a sua ideia sobre cópia, sobre produtos, sobre até marcas e patentes, né? Marcas Direitos, e patentes, né? Direito de marcas e patentes. E até mesmo de... a forma que o chinês negocia através desse livro. É um livro muito curtinho e muito, muito, muito pesado na hora de você fazer a sua leitura ali diária, que vai ali te alimentar de uma fonte nova, que vai te mudar sua visão sobre o mundo. Muito bom. Muito bem. Então, muito obrigado, Ângela. E eu quero aqui também agradecer aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa da diretoria e da sua presidente Rita. Eu quero agradecer também ao apoio da DiLavô Soluções Contábeis e da DiLavô Editora e Educação. E assim chegamos ao final de mais um episódio verdadeiramente especial, né? O DiLavoCast 052 não representa apenas mais uma conversa de alto nível. Ele celebra 52 semanas ininterruptas, um ano de um projeto que nasceu com um propósito muito claro: conectar pessoas, ideias, experiências e conhecimentos capazes de transformar vidas, empresas e a sociedade. E não poderia haver uma oportunidade mais bacana de se celebrar este momento que a relação entre o Brasil e a China. E um dos maiores
e mais importantes eixos econômicos do século XXI. Hoje, com a valiosa participação da nossa querida Ângela Lindeberg, ampliamos nossa visão sobre inovação, comércio internacional, cultura, educação, tecnologia e empreendedorismo, compreendendo que o futuro pertence àqueles que se preparam para enxergar oportunidades além das fronteiras. Esta conversa também reforçou uma das mensagens centrais do meu livro, o livro 1 da trilogia O Poder dos Erros, né? O livro 1 é Os Erros Não Nos Definem. Viajar, empreender, negociar e inovar exigem coragem. E quem tem coragem, inevitavelmente, encontrará desafios, encontrará problemas. Eu sempre digo para as minhas filhas e sócias, Emanuela e Rosita, que só tem um pessoal que não tem problema, e esse pessoal está no cemitério. Então, os problemas, I love problem. Então, os problemas fazem parte da nossa vida, né? Mas são justamente essas experiências que nos tornam mais preparados, mais conscientes e mais capazes de construir soluções para um mundo em constante transformação. A história da China nos ensina que visão de longo prazo, tecnologia, inovação, disciplina, investimento em educação, tudo isso pode transformar uma nação. Da mesma forma, acredito que empresários, profissionais liberais, gestores, estudantes brasileiros podem construir um futuro extraordinário quando unem conhecimento, planejamento, ética e disposição permanente para aprender. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Quero agradecer de forma muito especial aqui a nossa convidada Ângela Lindeberg, por compartilhar conosco sua experiência, sua paixão pela China e sua visão estratégica sobre os caminhos que aproximam Brasil e China. Minha gratidão também aos nossos patrocinadores, a FBNB, de Lavô Soluções Contábeis e de Lavô Educação, e o meu agradecimento especial, mais emocional, é para você, que esteve conosco ao longo destas 52 semanas, que foi muito prazeroso. Eu me preparo todo e eu adoro gravar esses episódios, eu adoro ouvir as histórias, né? os relatos dos nossos convidados. Eu quero agradecer aqui a todos os 52 convidados que eu já trouxe aqui, e no início, até o 13º episódio, eu trazia, eram 2 convidados, né? Então, muito obrigado a vocês que vieram aqui e vocês que ainda vão vir. E, inclusive, Ângela, você pode ter certeza, eu sei que você vai para a China agora, o seu pai estava me dizendo, mas no segundo semestre também eu vou convidá-la de novo para um segundo round aqui com a gente. Se este episódio agregou valor à sua vida, inscreva-se no canal youtube.com/João de Lavô, tudo emendado, João de Lavô. Siga o nosso de Lavôcast também no Spotify. Acompanhe nosso trabalho na página www.joaodelavô.com.br e compartilhe este episódio com empresários, gestores, professores, estudantes e todos aqueles que acreditam que aprender continuamente é o melhor investimento para o futuro. Eu sou o João de Lavô e enquanto Deus nos concede saúde, sabedoria e propósito, estaremos aqui, semana após semana, conectando o Ceará ao Brasil e o Brasil ao mundo através do conhecimento e das pessoas, né? Porque o futuro pertence àqueles que nunca deixam de aprender, como você falou sempre, né? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo. De Lavôcast. De Lavôcast.